nostalgicamente no Eclipse para mostrar para vocês uma parte muito importante do desenvolvimento de aplicativos, que é o que? O back-end. Então a gente tem o nosso servidor e a gente quer comunicar o nosso aplicativo com nossas informações que vão ficar registradas na nuvem. E como que a gente faz isso? Um sisteminha web. Por que um sisteminha web? Porque geralmente você vai ter uma versão web do teu aplicativo, né? Uma maneira de acessar as informações que o aplicativo acessa num painel web também. Então eu tenho aqui um código do aplicativo meu que foi herdado do aplicativo Banco de Notas, que é um aplicativo que eu tenho para virtualizar notas através do QR Code. Ele faz processamento da nota, ou seja, ele pega essa nota, extrai os produtos, extrai as informações, os valores, o valor, né, no caso, o fornecedor, e carrega numa base MySQL. E assim eu posso trabalhar com esses dados localmente. Então, como que a gente faz isso? Quando o cliente faz a leitura de uma nota, eu pego essa nota, no caso esse QR Code, né? Eu pego esse QR Code, vou lá na Receita Estadual, né? Que o QR Code da nota fiscal, no caso do Paraná, é uma URL de uma nota que está armazenada lá na Receita Estadual. Então essa URL, esse QR Code, é uma URL que nada mais é do que a própria nota. Então o que eu faço? Eu mando para o meu servidor, né, essa URL com algumas informações a mais que eu pego no aplicativo, processo essa nota e armazeno essa nota na minha base, extraindo os produtos, fazendo todo um processamento desta nota. Então agora eu vou mostrar para vocês como que é feita a comunicação do servidor, né, do aplicativo, e como que ela é implementada no servidor. Então depois eu vou mostrar para vocês como que é feita a chamada dessa funcionalidade, né, no aplicativo. É bem simples, né? A gente vai fazer uma requisição, como se fosse uma requisição HTML, né, um post request. E aqui no nossa aplicação web, além da a gente ter a nossa aplicação web, a gente tem aquilo que eu chamo de API, né? Que nada mais é o que? São funcionalidades que eu coloco dentro de uma nova camadinha que eu chamo de API, e daí eu tenho o próprio arquivo, que no final das contas vai ser JSF, e aqui no projeto é um XHTML, mas na verdade é um XSF. Aqui é o login do próprio painel web, e daí eu tenho o login também da API, né, para fazer o login pelo aplicativo. Mas como a gente já tem um vídeo lá para login usando o Firebase, eu vou direto na integração e comunicação aqui da API para a gente subir notas, né, processar notas, que é um pouco mais interessante que login, né? Então o primeiro arquivo a gente abrir é o notas. Então a gente vai estar dentro de pages, né? Pages, nota, API, né? Na raiz do contexto do projeto. A gente vai em notas. Você pode ver que o arquivo XHTML nada mais é do que o que? Eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, chama esse cara aqui, né? O aplicativo, no caso, né, vai chamar essa URL, né? Isso aqui no fundo vai se transformar numa URL, passando o parâmetro ID usuário, certo? E esse ID usuário você vai colocar lá no nota API bin dentro do atributo ID usuário, certo? Então só faça isso. Só chama o nota API bin e atribua o valor ID usuário. E o que eu estou querendo dizer com isso? Lá no nota API bin a gente vai ver. Mas o que eu quero dizer quando o cara chama notas passando o seu ID, no caso, o ID do usuário logado, né?
A gente vai abrir a nota API BIM. E aqui você pode ver que a gente tem o nosso nota API BIM, né? Nós temos aqui algumas URLs com seus tipos de consulta, né? QR Code, consulta P, para processar a nota. Então, se você olhar aqui, eu tenho o Properties, né? Managed Properties, ID usuário. E o ID usuário, além de ID usuário, eu tenho também esse strQR Code, que no momento nós não vamos utilizar. Por enquanto nós vamos utilizar só o ID usuário, porque o Notas só carregou o ID usuário. Então, se a gente puxar mais para baixo aqui no nosso código, a gente vai ver que nós temos um método que ele está com uma notação post-construct. Post-construct, né? Que quer dizer o quê? Quando esse carinha aqui for utilizado, né, for chamado, no caso do Notas, chamando, passando o ID do usuário, ele chamou esse cara aqui. Então, quando ele for chamado, ele vai ter que ser feito ele vai ser construído, né, vai ser instanciado, né, e quando ele for instanciado, após o instanciamento dele, ele vai chamar este método aqui, adicionar by API, que faz nada mais que o quê? Ele verifica se esse parâmetro foi passado. No nosso caso, foi passado? Não foi passado, porque a gente fez a chamada do Notas, né? Tá aqui, ó, a gente passou só o ID usuário. Então, esse cara vai estar nulo. Se esse cara vai estar nulo, a gente não vai fazer esse else, a gente vai fazer o get by API. E o que é o get by API? O get by API nada mais é do que a gente consultar o usuário, né, já que ele passou o ID, e consultar as notas deste usuário. E responder para quem nos perguntou as notas desse usuário no formato JSON. Por quê? A comunicação padrão, né, entre APIs. Então a gente sabe, né, que esse serviço vai retornar uma lista de notas do usuário que foi passado, né, o ID, né, é o usuário logado, né, mas é o usuário que foi passado ali na requisição. E em formato JSON. Então vamos fazer o quê? Vamos buscar o usuário, né, para ver quem é esse usuário. No atualiza notas, nós vamos consultar as notas desse usuário e setar numa lista chamada notas. Vamos lá para ver? Então vamos lá, ó, nota down. Vai lá, ó, busca as notas passando o usuário, né? Passando o usuário. Isso aqui é uma informação específica do meu sistema, que eu tenho uma separação por cliente. Cada usuário está dentro de um cliente, porque daí eu posso ter vários clientes e eu tenho um sistema para cada cliente e assim eu posso controlar vários clientes no meu sistema. Então eu tenho que passar uma informação que também está dentro do objeto usuário, que é o ID cliente. Mas o que importa mesmo é o ID usuário. Nesse buscar nota, de uma maneira bem didática mesmo, eu vou abrir para vocês o comando SQL. Bem didaticamente, o que eu faço? Eu vou lá, conecto no banco, né? Seto a minha transação de leitura, crio um comando SQL aqui, faço um comando SQL aqui concatenado, uma string concatenada, executa essa query. A partir da execução dessa query, para cada nota encontrada, né, eu carrego uma nota numa lista de nota. Então tá aqui, ó, CSADD, a nota. E o valor eu vou somando o valor total, porque depois eu quero saber qual é o valor total por algum motivo. Beleza, pessoal? Então vamos voltar lá. A gente vai ter o quê? Aqui a gente vai ter nossa lista de notas e a gente vai dar um set notas para passar esta lista de notas para nossa variável de notas desse objeto BIM, beleza? Então voltamos lá no nosso getAPI né? Esse método aqui que a gente acabou de executar. Terminou? Terminou. Então se a gente tem
um atributo de classe de bin chamado que é uma lista, né, chamado notas, para, como a gente setou a nota, atualizou essa lista aqui, a gente nem precisa pegar essa informação, guardar e tal. A gente tem ela no atributo de classe desse nota API bin, e para recuperar ela a gente dá um get notas. E aí a gente usa uma biblioteca do Google, que é o JSON, que converte objetos para formato JSON. E como que a gente faz isso? Respondendo o nosso JSF, né? Dentro do nosso JSF, respondendo a quem fez a requisição. A gente cria aqui a nossa string, né? A string JSON de uma lista de notas. E aí a gente pega o contexto, né? Externo contexto, seta o tipo de resposta que a gente vai dar, a encodificação padrão, UTF-8, né? E escreve esse objeto lá. E response completo para efetivar a resposta. Se der qualquer problema no nosso processamento de recuperação de notas, a gente vai colocar na log uma informação e o problema onde que foi dado, né, a pilha de exceção que deu o problema, para a gente procurar lá na log e ver qual foi o problema, se não conseguiu conectar, qualquer coisa desse tipo, para a gente saber e consertar o problema. E assim a gente vai devolver um buffer, né, que é uma string, que é uma lista de notas em formato JSON, é um buffer, né, para a pessoa que chamou essa requisição. Então, eu posso mostrar para vocês no Postman, mas eu acho que eu vou fazer um outro vídeo mostrando essa requisição lá no nosso aplicativo. Beleza, pessoal? Por hoje é isso.